Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Café Ciência e Fé, o podcast onde dois engenheiros falam de vários tópicos do ponto de vista da ciência e da fé. Existe um conflito entre ciência e religião? Que motivos há para acreditar nos evangelhos? Como é que um cientista católico vê o mundo? São estas e muitas outras questões que vamos ver neste podcast. Mas até lá, deixamos com o episódio da apresentação. Esperamos que gostem. Então, muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café Ciência e Fé. Eu sou o Gonçalo Andrade e estou aqui hoje com o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá, viva. Bem-vindos. Bem-vindos. Isto é um podcast que nós estamos a começar e foi assim um projeto de dois amigos que já estávamos a pensar há algum tempo. Cada um fazer o seu, não é? Cada um fazer o seu. Exato. Cada um para seu lado. E entretanto pensámos em começar isto assim, por explicar um bocadinho como é que a ideia surgiu, não é? Então, no fundo, eu e o Bernardo nós já nos conhecemos há uns anos, não é? Há alguns aninhos, diria que sim. Há alguns aninhos. E recentemente descobrimos que trabalhávamos relativamente perto um do outro. E então combinámos um dia ir almoçar perto do escritório. E alguns na conversa descobrimos precisamente isto, não é? Que tanto eu como tu andávamos a pensar já há algum tempo fazer um podcast, só que... Cada um para o seu lado, não é? Um podcast a uma voz, exato. Exato. Acabou por não avançar e depois pensámos, isto se calhar até tinha graça, não era? Se fizéssemos os dois. Eu lembro-me que até achei piada porque acho que eras tu que estavas a contar. A certa altura estavas a contar que ligavas o microfone, já tinhas tentado umas quantas vezes ligar o microfone, e que quando estavas sozinho com o microfone ligado não saía nada. E a mim aconteceu exatamente a mesma coisa. E por isso é que eu nunca fiz nada. Durante os anos da quarentena, várias vezes tive a ideia de fazer um podcast. Até experimentei com e sem vídeo, mas quer dizer, aquilo não saía nada. Sem interação humana, a coisa não arrancava. Exato, tal e qual. É que se eu estivesse com o microfone desligado, eu conseguia falar e dizer coisas. A partir do momento em que ligava o microfone, não sei, parece que bloqueava isto. Mas acho que é uma experiência relativamente comum em quem tenta começar podcasts. Sim, pela primeira vez. Eu achámos que era uma boa ideia, como os dois não tínhamos muita experiência nisto do podcast, nem muita nem pouca, nenhuma. Achámos que era melhor desbravar este território e fazer um projeto a dois e fazer este podcast, ao qual chamamos Café Ciência e Fé, porque queremos que seja precisamente um espaço de conversa virtual em que nós misturamos dois temas dos quais gostamos muito: a nossa fé cristã, a católica mais especificamente, e o gosto pela ciência. Exato. E eu diria que aqui acaba por ser ligeiramente mais abrangente do que o título, não é? Porque, embora nós chamemos Café Ciência e Fé, uma coisa que também vai aparecer aqui bastante é o tema da razão e da fé. Portanto, não ciência também, não é? No seu sentido estrito, mas vamos envolver a ciência também num sentido mais geral. Sim, sem dúvida. Que não é estritamente a parte do método científico. Portanto, por exemplo, sim, vamos falar bastante de filosofia. Vai haver aqui uma componente interessante de filosofia, história, que também são tradicionalmente faziam parte daquilo que se chama ciência, não é? Mas no sentido moderno da palavra, se calhar já não é bem assim nos casos todos, não é? Portanto, mas acaba por ser um foco muito, muito, muito importante aqui do nosso podcast. Sim, e dos temas que nós temos planeados. Porque nós os dois tiramos o curso no Instituto Superior Técnico. Acho que talvez começaríamos por dizer, não é, que foi nesse contexto que nós nos cruzámos. Aí talvez 2016, 2015, talvez. 15, 16, foi à volta disso. Eu já tinha terminado o curso, tirei o curso de Engenharia Eletrotécnica, já terminei para aí em
No ano 2000, sim, terminei no ano 2000, exatamente. E tu estavas a tirar... Eu estava a tirar física na altura. Estava a tirar física. E foi um contexto engraçado, porque pelo que eu percebi, tanto eu como tu nos aproximámos mais da fé quando estávamos na faculdade, não é? Embora em anos diferentes. Sim. E aqui, esta situação deu-se precisamente entre um grupo de amigos de física que quis estudar este tema mais a fundo. E na altura começámos por nos reunir no técnico e fazer um curso doutrinal, eu e mais uns colegas do meu ano, foi na altura o Diogo e o Nuno também, e principalmente, e depois com mais outros colegas, e no final de termos feito o curso doutrinal foi aí que eu te conheci efetivamente, porque depois de termos visto isso, não é? Fizemos um curso e vimos o que é que a Igreja ensina sobre cada tema. Nessa altura começámos a querer aprofundar não só o que é que a Igreja ensina, mas quais são os motivos para darmos credibilidade à Igreja porque pode ensinar coisas muito bonitas, mas se não for verdade, não, acaba por não ter assim tanto interesse, não é? Interessa perceber porque é que nós acreditamos que é verdade. E foi aí que tu entraste, porque depois de termos feito o curso doutrinal fomos ver as bases filosóficas das coisas, fomos ver os argumentos históricos e essas coisas todas, e fomos-nos reunindo várias vezes no técnico, e foi bastante... Foi uma altura bastante interessante. Já não me recordo muito bem como é que nós... Quem é que nos pôs em contacto? Ou seja, como é que se reuniu este grupo? Primeiro houve uma espécie de núcleo duro de 4 ou 5 pessoas, que tu há bocadinho referiste. O Nuno e o Diogo faziam parte desse núcleo duro. E depois outras pessoas foram-se juntando. A certa altura deveriam ser para aí umas 20 pessoas, se calhar, no seu auge. E nós encontrávamos todas as semanas, eu acho que era uma vez por semana, não é? Havia semanas em que, sim. Em que saltávamos. Mas era quase sempre. Quase todas as semanas era à terça-feira. Encontrávamos-nos no técnico e tínhamos uma sessão de 1 hora, mais ou menos, contigo, sobre vários temas. Interessantíssimo. Eu recordo-me que nessa altura eu andava e ainda ando, mas tinha descoberto a filosofia medieval, e ao mesmo tempo, como já tinham passado aí uns 15 anos da minha saída do técnico, eu já tinha... quer a matemática, quer a física, muito enferrujada, não é? Para mais porque, sendo eu de eletrotecnia e vocês de física, digamos que o fosso de exigência a nível de física existe. E no fundo, vocês tinham a vossa cabeça fresca e os temas da física todos na ponta da língua, e foi interessante porque, no fundo, estávamos juntos à procura do mesmo, que era uma conciliação da linguagem científica moderna, neste caso física, da cosmologia, uma conciliação dessa linguagem com outro patamar da razão, que é o patamar filosófico, e em particular articulando a filosofia medieval, aristotélica, sobretudo aristotélica, com a ciência moderna. E estamos a fazer isto por uma razão. Já agora, para quem nos ouve, estamos a fazer isto porque a filosofia chamada aristotélico-otomista é a filosofia por excelência dentro da tradição católica. É uma tradição multissecular, e portanto estávamos e estamos convencidos que essa filosofia podia ser uma boa chave para desbloquear aquilo que às vezes parece ser um conflito entre a fé cristã e a ciência, dado que a filosofia é uma linguagem de mediação, não é? Mediação entre a teologia católica neste caso, e as ciências, e eu estava super fascinado com essa tradição medieval que eu estava a descobrir, e portanto estávamos juntos nesta viagem para ver se conseguíamos articular uma visão da realidade, não é? Que respeitasse quer a ciência contemporânea, quer essa tradição filosófica muito antiga, usada pela Igreja Católica. Eu penso que na altura quem nos terá posto em contacto foi mesmo o Nuno, acho que foi Sim, provavelmente foi o Nuno que estabeleceu aqui os contactos iniciais, e depois penso que ele a dada altura se teve que ir embora, mas apesar de ele ter ido embora, nós continuámos a reunir-nos mesmo aí. Mas pronto, mas de facto foi uma coisa muito importante desse ponto de vista, porque
O que acontece muitas vezes, infelizmente, e eu senti isso na minha formação a nível pessoal, é que nós temos contacto com algumas ideias base da igreja quando estamos na catequese, mas não aprofundamos assim tanta parte intelectual, especialmente porque chega ali à idade em que se faz o crisma e depois daí para a frente quem não... Há muita gente que abandona, não é? Que não mantém aquela... não continua a estudar estes assuntos de forma mais aprofundada. Eu acho que é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas Sim, tem sim, essa... a maior parte das pessoas, e foi o meu caso. Foi o meu caso. Aliás, só por desafio do Diogo na altura é que resolvi participar neste curso doutrinal. No início até não estava com muita vontade, mas pensei, pá, já agora. E tu... Ele insistiu e... Tu não tinhas qualquer prática católica, ou tinhas... tu lembras-te, Gonçalo? Na altura não tinha. Eu, se me perguntasse, eu diria-te que era católico. Mas eu não ia à missa. Não sabia o que é que a igreja ensinava em relação a muitos temas. Em alguns sabia, mas tinha-me ficado algumas ideias da catequese. Mas em muitos outros não sabia, simplesmente. E de facto depois fui a primeira vez e a segunda, e aquilo foi algo que me cativou bastante, ouvir as coisas expostas de maneira sistemática e com seriedade, e isso foi algo que me cativou, e tanto que depois fiz o curso doutrinal até ao fim. Foram aquelas 10 sessões em que vimos o resumo da doutrina, e depois segui sempre por aqui, e eventualmente depois comecei a ter prática também, mas de facto na minha vida isso foi algo que foi um ponto de viragem, termos feito estas atividades no técnico, e desse ponto de vista estou muito agradecido. Eu tinha já há uns anos anteriores a nós nos conhecermos, antes de nos conhecermos, eu tinha ficado cada vez mais espantado à medida que ia descobrindo este gigantesco mega continente intelectual que é a tradição intelectual católica, porque eu achava que não existia, quer dizer, eu nem sequer tinha uma noção acerca do que é que seria a vida intelectual de um católico, e por isso também deve ter acontecido contigo, não é? A pessoa vai descobrindo coisas, quer sobre doutrina, quer sobre história, quer sobre filosofia, quer sobre liturgia, e eu fiquei completamente boquiaberto a pensar, mas onde é que estava isto tudo? Eu descobri estas coisas quando estou nos meus 30, talvez nos finais dos 20, talvez nos 27, 28, 29, comecei a descobrir a pouco e pouco estas coisas, mas quando estou aí com 30 e poucos anos eu estou absolutamente pasmado com o edifício intelectual gigantesco que há na tradição católica, e que simplesmente é ignorado, não é? E viva a santa internet, porque a internet para a nossa geração, para a minha já ajudou bastante, e para as gerações que vieram a seguir, acredito que ainda mais, porque hoje em dia, sabendo usar um motor de busca e sabendo procurar, encontra-se tudo o que se precisa para ser um católico intelectualmente realizado. Né? Está tudo online. Eu lembro-me de ver estas coisas e pensar, isto é com palavras aquilo que a matemática é com a lógica. Está tudo extremamente bem construído e coerente umas coisas com as outras. Sim. A dada altura, não sei, tu quando vês a posição da igreja em dados assuntos, mesmo aqueles que são mais incómodos, se tu for estudar, tu podes não concordar, mas não podes dizer que é incoerente. Sem dúvida. Isso não podes, porque as coisas seguem todas com base, seguem todas um raciocínio lógico. E isso foi algo que na altura eu achei absolutamente extraordinário, e principalmente quando começámos a ver depois a ligação com a ciência, e sobretudo esta noção de que se a ciência estuda o mundo, não é? A Igreja Católica, nós acreditamos que nos ensina aquilo que Deus revelou. Se foi Deus que fez o mundo, não pode haver nunca contradição entre as duas coisas. Exatamente. Ou seja, se existir, é porque eu ou compreendo mal uma ou compreendo mal a outra,
ou, como acontece muitas vezes, compreendo mal as duas. Mas, sem dúvida. se for verdade, não pode haver uma contradição. E tal como quando se fala de investigar a historicidade dos evangelhos, será que estas coisas aconteceram mesmo? Se eu acredito que o catolicismo é verdade, não posso nunca ter medo dessas investigações. Evidente. Porque se isto de facto aconteceu, essas investigações, a única coisa que vão mostrar é que de facto aconteceu. E vamos ter alguns episódios sobre isso, e são temas que são debatidos entre os académicos, mas descobrir a estrutura intelectual, que é super coerente, descobrir o fundamento histórico, que também tem argumentos incríveis, e a ligação destas duas coisas e a forma como depois com a filosofia conjugamos isto com a ciência, foi algo que foi completamente avassalador para mim. E eu não sei esta visão. Se isso aconteceu contigo, mas eu recordo-me de uma vez ou outra há pessoas que não tiraram curso de engenharia, que vêm de outras áreas de formação, por vezes ficarem um pouco pasmadas. Como é que um engenheiro eletrotécnico se interessa pela filosofia medieval, pela escolástica, pelo aristotelismo, pelo tomismo? Bom, é que são sistemas filosóficos tão ordenados, tão estruturados, tão pensados e refletidos. São uma verdadeira tradição intelectual gigantesca e pelo menos para a minha cabeça de engenheiro, sempre me fascinou, porque o tipo de formação que eu tive formou-me para ser, na adolescência e no início da idade adulta, para um catolicismo emocional. Não é que haja mal de nenhum, obviamente, em ter uma componente emocional na nossa fé. Naturalmente o ser humano é um ser de emoções, não é normal. Mas quando não pode ser o único. Não pode ser o único, é isso. Quando a nossa formação é exclusivamente emotiva ou emocional, eu senti um grande vazio nos primeiros anos do técnico, porque sentia uma necessidade, uma sede intelectual que não conseguia matar essa sede só com conteúdos científicos. Estava a faltar a filosofia, a teologia, a história e outras áreas. E realmente quando eu descubro toda esta tradição, a minha cabeça de engenheiro sentiu-se atraída pela beleza do edifício, pela beleza da estrutura. Porque realmente o que se descobre... Se enriquecem mutuamente, não é? O mais possível. O mais possível. É como a pessoa abrir um baú fundo do qual começa a retirar coisas valiosas e parece que o baú nunca mais tem fundo. E sobretudo encontra-se ordem, encontra-se estrutura, encontra-se rigor. E tudo isso. E encontra-se uma paixão enorme pela verdade ao longo destes séculos de tradição intelectual. E isso a mim apelou muito para o meu lado analítico e para o meu lado de engenheiro. E não sou o único, eu tenho a certeza que não sou o único. E aliás, neste nosso pequeno grupo tínhamos todos esta característica, não é? Estávamos a usar o nosso gosto pelo pensamento analítico e pelas ciências para tratar dessa maneira os outros temas, não é? Para procurarmos uma fé que não fosse só uma fé de emoções, sem que isso tenha mal nenhum, mas que superasse as emoções e fosse uma fé com razões, e com razões sólidas. Eu lembro-me, agora estou-me a lembrar pouco a pouco de alguns detalhes, de ter ficado espantado. Deve ter sido o Nuno que me disse que havia que havia um núcleo de estudantes católicos do técnico. Porque eu nunca ouvi tal coisa nos anos em que andei lá. Se calhar havia. E eu andava tão discreto na minha fé católica, não abria muito a minha boca, não era provavelmente uma coisa da qual eu falasse frequentemente. Tinha que ter alguma confiança com alguns colegas meus do técnico para falar sobre a minha fé católica. Era uma fé um bocado insegura, não é? Portanto eu falava pouco sobre isso. Se calhar até já havia um núcleo de estudantes católicos. Eu tirei o curso entre 95 e 2000 e se calhar havia lá alunos católicos, mas nunca ouvi tal coisa. Então quando uns 10 ou 15 anos depois de sair do técnico eu descubro que há um núcleo de estudantes católicos, fiquei admirado, fiquei curioso. Deixa cá ver quem são estes estudantes católicos. Tanto quanto eu sei, o núcleo em si, se calhar já existiam estudantes católicos antes que se conheciam e sim, de forma informal. Mas tanto quanto eu sei, o núcleo de forma mais estruturada surgiu quando eu lá estava. Pois, sim. Foi mais ou menos nessa altura que começaram a... Eu fiquei admirado. Quando eu vos conheci, vocês encontravam-se frequentemente para rezar o terço. Eu fiquei absolutamente pasmado por descobrir que havia uma realidade destas na minha universidade. Fiquei mesmo
fiquei mesmo muito contente. E isso depois potenciou uma série de conversas que se arrastaram durante, pá, o quê? Uns 3 anos, à vontade, não? Sim, sim. Pelo menos 2. Pelo menos 2 anos, nós pelo todas menos. as semanas... 2 anos, pelo nós menos. juntávamos e falávamos dessas coisas. E o que queremos trazer aqui para este podcast é fruto dessas conversas, no fundo, desse começo, desse interesse comum, e ao longo dos anos cada um foi pensando nos temas que mais gostava, mas sempre em torno desta vida intelectual e espiritual católica profunda, e quando nós nos encontramos, eu acho que achámos os dois muita piada esta ideia de fazer um podcast. Vamos fazer um podcast sobre a fé cristã e sobre ciência, numa conversa a dois, e vamos ter toda a liberdade para escolher os temas que nós queremos. Também gostávamos de receber daqueles primeiros ouvintes, não é? Daqueles corajosos que começarem a descobrir este podcast e que gostarem das nossas conversas. Vamos gostar muito de ouvir também as vossas sugestões, se houver algum tema sobre o qual vos interesse que nós comentemos e que nós conversemos. Temos todo o gosto. Eu acho que isso é que torna o formato podcast divertido. É a sua liberdade de tempo e também a interação com quem ouve. Exato. Aqui uma coisa que eu queria dizer é que isto também surge de forma bastante natural, não é? Porque no fundo, tanto eu como tu sentimos quando descobrimos esta relação da ciência com a fé e com a razão, que isto é um tesouro enorme. Ou seja, o facto de ter esta tradição intelectual católica por trás não só não dificulta o estudo da ciência, como muitas vezes se faz crer, e que não é verdade. Isso é algo que descobri profundamente, que é profundamente errado. Não é? Não é verdade que estas coisas se contradigam, e não só não se contradizem, como se auxiliam. É interessante que é através da nossa fé que nós estabelecemos os princípios de base, os fundamentos, que nós vamos utilizar para justificarmos o facto de conseguirmos fazer ciência. Uhum. Nós vamos ter episódios em que vamos falar sobre isto, mas elas apoiam-se mutuamente. A ciência e a fé apoiam-se mutuamente, e descobrirmos esta tradição intelectual que foi feita por pessoas, atenção, das pessoas mais inteligentes que já viveram. Se nós pensarmos, temos filósofos como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Se formos olhar para tempos mais recentes, muitos dos pais de áreas da ciência, como o Gregor Mendel, pai da genética, não é? O Nicolau Steno, o Georges Lemaitre, pessoas com uma profunda crença religiosa, enraizadas na tradição católica, e que eram homens de ciência à séria e que iniciaram campos novos. Sim, que construíram a nossa civilização. Não é? Sim, construíram a nossa civilização. Portanto, é impressionante isto, e pensar que o estereótipo que há hoje em dia é de que uma pessoa, por ser religiosa ou católica, tem que ter ali alguma falha no desenvolvimento intelectual, não sabe o suficiente de ciência, coitadinho, e por isso é cristão. Tem que ser um atrofiado psicológico, tem que ser alguém com um trauma qualquer, ou com uma necessidade de um paizinho no céu, assim, uma coisa qualquer, ou assim. Exato. É algo que não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, basta olharmos para a história da ciência, não é? O papel que a Igreja teve, de facto, quando de facto estudamos a história da ciência, não o estereótipo que se passa muitas vezes. Mas eu acho que isso também nos é vendido. Isto não é de agora. Eu lembro-me desde miúdo de gostar de ciência. Se eu puxar pela memória, aí por volta dos 7 ou 8 anos, eu lembro-me que houve uma vez que fiquei um mês de cama, de pneumonia, saí das aulas e tinha na mesa de cabeceira um livro sobre o sistema solar, um livro com montes de ilustrações. E eu desde miúdo tinha este gostinho pela ciência, e para ser altura, imagino que alguns no secundário devem ter começado a falar de biologia, e a falar do darwinismo e da evolução das espécies e no fundo dos temas que fazem parte do programa curricular, do programa de Ciências da Natureza. A catequese nunca foi assim muito profunda. Eu fiz a catequese, como se calhar muitos portugueses, até ao crisma.
fiz o crisma nos 15 anos de idade. E quer dizer, essa catequese não tratava de temas intelectuais de todo, nem estava virada para isso. E por isso, como também não tinha leituras boas para fazer, fui exposto um bocado, como acho que toda a gente, não é? Esta questão de um conflito entre uma explicação religiosa e uma explicação científica. Eu não sei se contigo foi também a mesma coisa, se também tiveste, se te lembras quando eras mais novo, se também esta bipolaridade, não é? Entre a fé cristã e o que se dizia nas aulas de ciência, se te aparecia como um conflito ou não. A mim aparecia-me sempre como um conflito. Nós daquilo que me lembro, eu lembro-me da minha catequese ter sido boa. Não íamos a estes temas da ciência, mas... Em que idades é que estás a falar mais ou menos de que altura? Adolescência, pré-adolescência? Eu acho que foi para aí entre o primeiro ano da escola, portanto era uma criança ainda, não é? E os 15, 16 anos, talvez, que tive a catequese. Mas não falávamos destes temas de ciência, mas falávamos de outros. Acho que foi boa. Mas lembro-me de vez em quando, e isto é uma impressão que eu sempre tive, lembro-me de vez em quando de surgir esta questão de haver um conflito entre a ciência e a fé. Não na catequese, mas talvez na escola. Não me lembro exatamente onde é que isto surgia, mas lembro-me que a ideia me chegou. E lembro-me de sempre pensar que não entendia onde é que estava esse conflito. Eu ouvia, há um conflito, mas porquê? Porquê? Não, tenho duas visões do mundo, não me parece à partida que sejam contraditórias. Não entendo o porquê de se falar no conflito. E portanto não tinha essa tinha ouvido várias vezes, mas não tinha essa ideia. Não estava convencido que fosse de facto assim, que houvesse um conflito entre a ciência e a fé. Eu lembro-me que estava atormentado com isso. Eu não sei em que altura que era, não sei se era bem nos 10, nos 12 anos ou nos 14, mas foi alguns por aí, foi no começo da adolescência, e eu estava atormentado com isso. Eu lembro-me de perguntar ao meu pai qual era a teoria verdadeira, se era a teoria do Gênesis ou se era a teoria evolucionista que eu via nas aulas. E lembro perfeitamente de fazer essa pergunta e lembro-me que a resposta do meu pai foi mais ou menos do género que não era preciso aceitar uma e rejeitar a outra, ou seja, que as duas podiam ser válidas. Mas ele também na altura não me deu grandes dicas, não me explicou como é que isso fazia. No fundo dizia que as duas podiam ser válidas, mas também não me deu na altura a solução para esse dilema. E das duas uma, o meu pai sabia qual era a resposta, mas não me quis dizer e mandou-me estudar, mandou-me procurar eu a solução, ou então se calhar ele não sabia a resposta e estava só a tentar ganhar tempo. Ele já cá não está para lhe perguntar qual era a situação, mas eu lembro-me que foi nessa altura que para mim começou esta viagem, se quisermos dizer assim, porque foi a primeira vez em que eu pensei, as duas coisas podem ser verdade. Portanto, ao contrário de ti, demorou um bocado de tempo até eu pôr em cima da mesa a hipótese que podiam estar as duas certas, e depois foram precisos, sei lá, 20, 30 anos, pelo menos, para eu começar a perceber mais ou menos como é que isso poderia fazer, essa articulação. Olha, foi mais ou menos na altura em que eu vos conhecia, que eu te conhecia a ti no técnico, que eu comecei mais ou menos a ver luz ao fundo do túnel e a perceber que a filosofia era a solução para harmonizar a ciência com a fé cristã. Mas isso demorou muito tempo, foi só muito mais tarde. Sim, mas eu tinha a ideia que poderiam estar as duas certas, mas não fazia ideia como. Atenção, não tinha ideia desse detalhe. Mas era uma intuição. Agora que falas nisso, era uma intuição, sim, era uma intuição. E eu acho que talvez alguém me tenha dito a dada altura que a questão, por exemplo, dos 6 dias do Gênesis poderia não ser... 6 dias, 24 horas. Estritamente literal. Acho que alguém talvez me tenha dito isso a dada altura. E eu fiquei com essa ideia, mas não tinha uma ideia bem estruturada na minha cabeça de como harmonizar as duas coisas. Tinha só uma intuição de que a princípio não haveria problema. E de facto, quando vemos isto mais à frente, pode haver coisas que não se tenha a certeza qual é a solução, mas no geral não há aquela contradição que se diz que há, não é? E que não é uma coisa de agora, mas
Sim. Mas pronto, sim. falaremos disso. Nós falaremos sobre isso para ver como é que começou essa teoria de que há conflito entre o cristianismo e a ciência. Mas tu lembras-te quando é que leste pela primeira vez o teu primeiro livro sobre cristianismo e ciência? É que eu atravessei o curso todo no técnico sem ter lido nada sobre filosofia e teologia católica. Não li nada. Eu só comecei a ler obras católicas de qualidade, não é? Intelectuais, sobre filosofia ou história ou ciências a partir, será, facilmente no final dos meus 20 anos, por aí. Foi só aí que eu comecei a ler este tipo de literatura. Uma pessoa que me marcou muito foi o Henrique Leitão, o professor Henrique Leitão. Uma vez ouvi-o a fazer uma palestra sobre... Lembro-me de ter ficado perturbado porque alguém me desafiou a dizer: tens que vir ouvir o professor Henrique Leitão a falar sobre ciência. E talvez em 2007, 2008, mais ou menos por aí, eu ouvi-o a falar uma palestra sobre ciência na Idade Média. E eu fiquei um bocado intrigado com o título dessa palestra. Ciência na Idade Média, mas o que é isso? Porque eu achava que não havia ciência digna desse nome na Idade Média, não é? E fiquei completamente pasmado. Ele falou durante para aí 1h30. Disse uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. E fiquei absolutamente siderado com a relação que ele demonstrou, com factos. A relação entre o projeto da ciência no Ocidente e a relação desse projeto com certos pressupostos teológicos do cristianismo. Fiquei absolutamente... Eu nunca tinha imaginado que havia uma ligação entre a teologia cristã e o florescimento da ciência na Idade Média. Para mim isso foi ponto de viragem. Depois a partir daí comecei a ler livros sobre ciência e fé e sobre história da ciência, mas isto... Estamos em 2007, 2008, portanto eu até lá Sim. não fazia ideia sequer que isto era um tema. que havia livros para ler. Eu ler mais a sério quando começámos com estas coisas. Quando começámos estas reuniões e o tema... O tema surgiu assim mais a sério na minha vida, e foi aí que eu comecei a ler estas coisas, porque antes tinha visto bastantes coisas de ciência, não é? Porque estava em física, não é? Tinha visto algumas coisas, mas poucas, relativas à fé. Tinha assim uma fé muito infantil, se calhar pode não ser a palavra certa, mas é um bocado. Imaturo, acho que a palavra certa é imaturo. Imatura, sim. Imatura é uma palavra melhor. E depois, quando comecei a descobrir estas coisas, bem, foi uma volta enorme. E esse tema da ciência da Idade Média foi também um dos que fez aqui o clique para... Espera, há aqui qualquer coisa que não está a ser bem contada. Uhum. Foi quando... Sim. Principalmente quando muitas vezes há aquela ideia de que os gregos e os romanos tinham muito conhecimento, muita filosofia, muita ciência. Certo. Depois veio a Idade Média com os cristãos, tudo, e desapareceu tudo, Idade foi Negra. Escuridão, Sim, trevas. Idade Negra, perseguiam-se os cientistas, e depois de repente surge o Galileu do nada. Sim, um grande gênio do nada. Revolta científica, um gênio que surge sem nada à sua volta e que começa esta empresa da ciência. Isso, quando comecei a ver, espera lá, mas como é que surge o Galileu? O Galileu estudou numa universidade. Exatamente. Espera lá, uma universidade. Leu livros. Uma universidade. E quando é que surgiram as universidades? As universidades surgiram na Idade Média. Exatamente. Mas espera lá, há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? Como é que se tem uma sociedade dominada por uma igreja que não gosta de ciência, não é? Certo. Que é quem tem o dinheiro. Fazer uma universidade é uma coisa cara, não é? E sustentável, tens que construir os edifícios e depois tens que garantir que tens pessoas que podem não estar a trabalhar numa altura em que não temos a Revolução Industrial, não é? Podem não estar a trabalhar no campo para estarem a fazer a ler livros, não é? Tens que dedicar uma fatia da sociedade para este efeito. Como é que, tendo a sociedade dominada por uma entidade que não gosta da ciência, não só nessa altura existem universidades, como surge o próprio conceito, que antes não existia, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. E se formos ver a origem das universidades, como é que elas aparecem? Elas aparecem a partir das escolas das catedrais das grandes cidades europeias. Ora bem.
Ora bem, as catedrais começam por ser o Porquê? epicentro do ensino. Não é? Como é o sítio onde se estuda mais É a junta vai ser catedral, o sítio onde hipoteticamente, não é? nesta narrativa, não se quer que as pessoas estudem e quer que as pessoas Exatamente, estejam fazer não escolas, faz sentido nenhum. fazer escolas à porta das catedrais, que supostamente são epicentros de obscurantismo, não é? É um pouco estranho. Não faz sentido nenhum. Há aqui qualquer coisa nesta história que está mal contada. E quando vamos, de facto, estudar, percebemos que não foi assim. E mais à frente vamos ter episódios dedicados a este tema da ciência da Idade Média e de como é que as universidades se desenvolveram, grandes cientistas dessa altura. E quando começámos a ver isso, foi um mundo que se abriu, não é? É um mundo que eu não tinha, que estava lá e que eu não tinha noção que existia. A mim faz-me impressão quando eu olho para trás, para os meus anos no técnico, o grau de analfabetismo católico que eu tinha na altura, e eu de certeza que tinha opiniões. Se tu falasses comigo na altura em que eu por lá andava e me perguntasses a minha opinião sobre a Igreja Católica, eu se calhar abriria a boca com muita lata e teria uma opinião, não é? Mas era uma opinião certamente ignorante, porque não havia leituras nenhumas, não havia estudos. Quer dizer, leituras nenhumas não é verdade. Eu, por acaso, sempre tive muitos livros em casa, mas os livros que havia lá em casa eram livros de história. Meu pai era fascinado pela história, livros de história, livros sobre arte, arquitetura, arte sacra. Ouvia-se muita música em casa. Ou seja, eu tinha já, é verdade que se pode dizer, como tendo nascido numa família católica, eu tinha, pelo menos, contacto com o aspecto artístico do catolicismo. Isso tinha. E sempre me fascinou. A estética católica sempre me fascinou. Mas no campo das ciências, no campo da história da Igreja propriamente dita, no campo da liturgia, no campo da filosofia, no campo da teologia, eu não tinha nada para ler e não li nada e não procurei nada para ler até bem depois de acabar o curso. Por isso, eu olho para trás e eu acho que na altura realmente era um católico super superficial, com um grau de analfabetismo tremendo, não é? E é a altura mais importante da nossa maturação intelectual, é o percurso da universidade, não é? E é espantoso como é que tantos jovens adultos num país com Portugal com raízes católicas chegam à universidade e não têm... É quase comparável com chegar-se a um curso de engenharia e não saber a tabuada, não saber as regras da trigonometria. Quer dizer, é o mesmo calibre de ignorância, não é? Nós, na altura que eu estava no técnico, eu falo por mim, não sabia o que eram os sacramentos, não sabia quase nada do catecismo, nem sequer compreendia quem era Jesus, porque é que acreditávamos que Jesus era Deus ou tinha ressuscitado. Quer dizer, não sabia responder às perguntas mais básicas. E só agora, com muita dificuldade, é que começa a conseguir responder a perguntas básicas. Realmente um vazio na formação que, se não fosse a internet e bons amigos mais velhos que foram indicando os livros certos, eu nunca teria encontrado o caminho para este tesouro intelectual. Exato. Eu acho que tem muito a ver também com este corte da formação quando as pessoas fazem o crisma e sim, o fim da catequese deixam de aparecer. Porque é precisamente a altura em que as coisas se tornariam mais interessantes, intelectualmente mais profundas, interessantes, claro. mais estimulantes. E aos 15 anos, adeus e já está. Altura... Aos 15 anos já estás graduado na escola da fé e quer dizer, e quando começa a parte interessante e os miúdos têm mais capacidade para termos mais abstratos, é quando de repente se abre um vazio. E a única educação que nós recebemos é uma educação secular, que é boa, naturalmente, mas que por vezes vem um bocadinho tingida destas narrativas ideológicas, não é? E eu como andei sempre na escola pública, eu vi muito isso. Eu vi muito essas narrativas ideológicas, como estavas a referir. Também eu. Mas, então, a ideia aqui, no nosso podcast, um bocadinho por isto que temos vindo a falar, era partilhar esta experiência e estas coisas que fomos aprendendo ao longo dos anos, partilhar isto com as pessoas que nos quiserem ouvir. E também sugerir livros, não é? Nós vamos fazer aqui uma componente forte. Vamos... Livros, vídeos, vamos fazer aqui várias sugestões de recursos bons que nos ajudaram. Sim. Portanto, a ideia aqui é um bocadinho... Nós vamos
passar por vários temas e à medida que vamos passando nos temas, nós vamos também, além da conversa que vamos ter sobre isso, vamos tentar partilhar boas fontes, livros que falam desse assunto, para quem quiser saber mais. Vamos tentar partilhar vídeos no YouTube e coisas assim, porque pronto, apesar de tudo, são mais acessíveis muitas vezes do que os livros que é preciso comprar ou assim. Sim, e há podcasts também. também. É sempre bom ter, sim, é sempre bom ter assim os vários níveis de a que a pessoa pode ir conforme o quão mais sobre esse assunto quer saber, não é? E vamos falar sobre diversos assuntos. Portanto, nós tínhamos aqui planeado uma série de temas e a ideia aqui agora era vermos um bocadinho isso. Portanto, a ideia, entre os temas que nós aqui temos, por exemplo, o tema da existência de Deus, não é? Que é uma coisa que vamos abordar principalmente do ponto de vista filosófico, não é? Quais são os argumentos racionais, lógicos que nós podemos ter para ver que Deus existe. Vamos ver muito... vamos falar bastante de filosofia. E de filosofia porquê? Porque a filosofia é a área do conhecimento que está na interseção, na ponte, que estabelece a ponte entre a ciência e a fé. Portanto, a relação entre essas duas faz através da razão humana e para isso nós temos que ver a filosofia. Não qualquer filosofia, não tem que ser boa filosofia, porque também há má filosofia, sim, boa filosofia. Mas é essencial, é uma ferramenta essencial para o raciocínio. Exato. Vamos falar de temas de ciência na antiguidade, ciência na era moderna, o que é que fundamenta a ciência. Vamos falar de história, por exemplo, vamos ter a historicidade dos evangelhos, porque é que eles são credíveis. Vamos ter casos que são frequentemente apontados como exemplos de conflito entre a ciência e a fé, como é, por exemplo, o caso da Inquisição, o caso Galileu. Vamos falar sobre desses darwinismo temas. Também. Sim, todos os temas quentes. Sim. E vamos tentar... vamos tentar abordá-los do ponto de vista mais objetivo possível, não é? Claro que nem tudo são rosas na história, não é? Mas também nem tudo são catástrofes e a sensação que eu tive ao estudar estes temas foi que, ok, tudo bem, há aqui algumas situações que não são tão boas, mas que não são nem de perto tão danosas como muitas vezes quer fazer passar, não é? Sem dúvida. E o que é necessário aqui, e nós vamos tentar fazer isso, é olhar para isto com objetividade e ver, ok, o que é que de facto aconteceu para podermos avaliar a situação e qual foi o impacto disto. Portanto, vamos tentar ter um olhar objetivo nestas coisas e ver de facto com base em documentos históricos. Eu acho que é interessante também partilhar com quem nos ouve que há aqui um modus operandi meu e teu nesta forma de tratar estes temas. Nós temos regras de método que são muito importantes e talvez convinha partilhar convosco estas duas regras que nós achamos essenciais. A primeira regra é que em qualquer tema que nós abordemos vamos dar prioridade, não será exclusividade, mas será prioridade a obras académicas, ou seja, vamos não só utilizar obras académicas para vos trazer aquilo que é o ponto de situação atual da discussão académica. Por exemplo, no caso do Novo Testamento, muitas pessoas não sabem qual é o estado atual do debate académico e nós vamos naquilo que são nossas capacidades. Obviamente nós próprios não somos académicos sobre estes temas do Novo Testamento e outros que vamos tratar, mas vamos trazer-vos o resultado da nossa leitura e interpretação do que é o atual debate académico e por isso vamos trazer sempre em cada episódio referências académicas que nos permitir depois, para quem tem curiosidade, poder ir a essas fontes académicas e confirmar se nós percebemos bem o que nós lemos, claro, e poder também tirar as suas conclusões. Portanto, há um eixo muito importante que é o uso de fontes académicas e o outro eixo muito importante também para aqueles que nos ouvem e que já são católicos, um eixo muito importante é o eixo da seriedade com que nós encaramos a doutrina católica. Eu falo por mim, mas eu sei que tu concordas comigo, Gonçalo. Nunca encontramos ao longo destes debates, estes estudos que fizemos, nunca encontramos nenhuma razão para duvidar de uma só vírgula do catecismo, de uma só vírgula da doutrina católica e por isso quem também nos vai ouvir poderá ficar
pelo menos descansado, não descansado no sentido em que nós não nos vamos enganar, obviamente, estaremos muito... Claro, isso pode acontecer sempre. Pode acontecer sempre, estaremos muito contentes se quem nos ouve encontrar erros e nos corrigir os nossos erros. Nós iremos sempre, se alguém nos enviar um comentário ou corrigir algum erro, nós iremos sempre comentar isso no episódio seguinte, e portanto estamos completamente disponíveis e até agradecidos a quem nos corrigir, mas a nossa vontade é não ceder na doutrina católica, não por uma razão de teimosia, mas porque nunca encontramos motivos para duvidar de uma só vírgula, de uma só letra, daquilo que a Igreja Católica sempre ensinou, e isso é também um dos eixos deste trabalho que vamos fazer. Especialmente como está sintetizado no catecismo, não é? Isso foi outra dos grandes momentos aqui pelo menos do meu caminho, foi ter descoberto o catecismo da Igreja Católica, onde as coisas estão bem explicadas, com ordem, estruturadas e onde se nota a racionalidade com que as coisas estão construídas, não é? As regras não vêm do acaso, não é? Sim. E são para nosso bem, mas pronto, isso são temas para o futuro. Portanto, outros temas que nós também vamos analisar aqui, estavas a falar da questão do darwinismo, portanto, quando se faz aquelas questões de como conciliar o Gênesis com a ciência, não é? Como é que se ligam estas duas coisas, que são temas interessantíssimos. Para os quais nós não temos atenção uma resposta fechada e definitiva, mas gostávamos de partilhar convosco o fruto das nossas reflexões, não é? E mostrar-vos pelo menos o panorama, não é? Sim. Partilhar o que a Igreja de facto ensina, não é? Porque muitas pessoas não sabem, mas ainda na era clássica, já havia padres da Igreja, como Santo Agostinho, a pôr em questão que os 6 dias da criação fossem 6 dias literais. 24 Portanto, horas, exato. Às vezes, sim, de 24 horas. Às vezes há aquela ideia de que a Igreja vai adaptando os seus ensinamentos e quando vê que a ciência já não lhe permite defender uma coisa, passa a dizer que aquilo é uma analogia ou é só metafórico. Não é assim. Portanto, isto já faz parte do ensinamento da Igreja muito antes sequer de haver motivo para desconfiar que existisse uma coisa como é a evolução da Sim, espécie. E eu acrescentaria ao que tu acabaste de dizer aqui um aspecto importante. Apesar de Portugal ser um país católico, nós somos um país com uma amnésia muito forte em relação ao catolicismo, e como absorvemos muita cultura anglo-saxónica, é perfeitamente normal que algumas das ideias contemporâneas que circulam em Portugal sobre o cristianismo sejam influenciadas por uma visão protestante do cristianismo. E essa visão protestante... fundamentalismo... Sim, e muitas vezes essa visão protestante não é a reboque do conceito de sola scriptura, não é? Que só interessa as escrituras. Esse tipo de interpretação protestante normalmente não dá o destaque que devia dar à tradição, ou seja, à tradição e à interpretação das escrituras, porque as escrituras são o fruto de uma igreja. As escrituras surgem na igreja, sim, são comentadas pela igreja, são discutidas pelos padres da igreja, pelos padres latinos, pelos padres gregos, e por isso nós católicos não podemos e não devemos estudar as escrituras sem ser também e muito à luz da tradição interpretativa, porque um texto tem que ser interpretado, um texto não se lê fora do contexto, não é? Isso é batolice, e portanto muitas vezes há equívocos. Sim, mas se bem que aqui neste tema em particular são tradições protestantes relativamente recentes e particulares que fazem estas interpretações. Exatamente, mais literais. Nós temos alguns dos apologetas que nós admiramos, como o Bill Craig e outros, não é? São protestantes e têm uma visão mais equilibrada deste... Sem dúvida. deste tema em particular. Mas deixamos isso para o episódio em que vamos falar desse assunto. Vamos falar sobre milagres também, filosofiadamente, sem dúvida. Filosofiadamente, como é que... O que é que nós sabemos sobre a maneira como pensamos, não é? O que é que nós podemos deduzir a partir daí? É um tema interessantíssimo. Milagres e ciência, como é que se reconciliam? O que é que podemos dizer de alguns casos particulares? Aqui, um tema que eu acho que vai ser bastante interessante vai ser o do milagre do Sol. Já tens
algum trabalho nesta área, não é? Até tens um livro publicado. Sim, para mim foi uma surpresa descobrir as testemunhas oculares do Milagre do Sol. Mudou completamente a minha opinião sobre Fátima. Estudar as testemunhas oculares do Milagre do Sol, estudá-las de uma perspectiva histórica, mas também científica. Não fui o primeiro a fazê-lo, atenção, eu aproveitei o trabalho de outros cientistas que tinham estudado o Milagre do Sol e que são bastante desconhecidos, e fiquei boquiaberto, porque descobri que em Portugal temos um dos milagres mais bem atestados da história da humanidade, e por isso não podemos deixar de comentar com detalhe o que é que a história nos traz em termos de testemunhas oculares do fenómeno de 13 de outubro de 1917. Certamente que vamos ter que falar sobre isso. Como portugueses, é até um ponto de honra que, quando falarmos sobre milagres, é um ponto obrigado, usemos o milagre português mais conhecido, mais do que português, um dos milagres mais conhecidos de todos os tempos. Uhum. E pronto, e depois teremos certamente outros temas. Sim, eu estou agora a pensar um tema que nós vamos ter que preparar, certamente, Gonçalo, e que é um tema sempre importante. É o problema do mal, não é? O principal argumento contra a fé cristã é como é que um Deus bom, se existe um Deus omnipotente e bom, como é que ele permite o mal, como é que o mal acontece. E não falamos só do mal humano, porque o mal humano nós podemos explicar com o livre-arbítrio, não é? Que há sempre pessoas que, como têm liberdade, vão usá-la para fazer o mal. Mas falaremos também sobre mal natural, né? Sobre as doenças e sobre quando coisas más acontecem a pessoas boas, né? E esse problema do mal é um problema que quer eu, quer tu, Gonçalo, achamos um problema fascinante e que nos tem dado também grandes razões para refletir e grandes dilemas ao longo dos anos, e por isso também gostávamos de ter um espaço aqui para falar sobre o problema do mal. E que mais é que nós nos podemos esquecer? Vamos ter também alguns temas de moral. Para falar sobre moral, sobre ética. No fundo, tudo o que seja. A ideia deste podcast, apesar de ter um foco muito grande na ciência, é pegar um bocadinho em tudo o que é a aplicação da racionalidade, da razão humana ao estudo à fé católica, sim. À fé católica e à ciência. Portanto, vamos estar aqui um bocadinho neste ambiente em que queremos usar a racionalidade para entender as coisas, a racionalidade que Deus nos deu, não é? E convém dizer, eu não ficaria espantado se algumas pessoas que ouvem isto ficassem surpreendidas, mas convém recordar que a fé católica é uma fé racional. Em momento algum a Igreja Católica pede que se aceite algo de irracional. Em momento algum. Não há contradição na doutrina católica, porque as contradições foram eliminadas ao longo de séculos, foram consideradas heresias ou erros intelectuais ou erros doutrinais, e por isso o que chega aos nossos tempos é uma fé robusta, que passou o teste do tempo e que foi pensada e refletida por muitas boas cabeças para precisamente ser uma fé com razões, uma fé racional, até porque o próprio Jesus, não é? Nós chamamos a Jesus o Logos. O Logos é uma palavra grega que quer significa verbo ou palavra, mas também significa razão, e tem um conceito filosófico, lógica precisamente, logos, e por isso o próprio Deus, não é, que se faz homem, é a razão encarnada, é a razão feita homem, e por isso a fé cristã nunca em momento algum aceita contradições ou irracionalidades, nunca em momento algum. Numa das imagens do Antigo Testamento é sabedoria encarnada, não é? Ok, se calhar... Sim, para a introdução acho que já está bom. Para a introdução acho que está bom. Eu gostava só de terminar aqui com um episódio que eu me lembrei, entretanto, estava-me a lembrar, a propósito daquele tema que falávamos há pouco, da Idade Média, do obscurantismo. Aqui há 2-3 anos, quando um dos comentários que eu me lembro de ter dito na altura, não sei se te lembras, quando houve o incêndio da Notre-Dame de Paris, eu fiz na altura o comentário, como é que estes obscurantistas da Idade Média, que sem educação, não é? Como muitas vezes passa essa ideia, certo, conseguem construir um edifício tão 800 de ponto, tão resistente e bonito, que 800 anos depois arde e ainda assim se consegue aguentar. Sim. Até claro que houve um trabalho extraordinário dos bombeiros para evitar danos piores. Mas um edifício com 800 anos. 800 anos. Ardeu
As imagens são horripilantes, não é? Quando se vê o que aconteceu. E não faz sentido dizermos que estas pessoas não tinham conhecimentos muito profundos. Porque é preciso... O feito de engenharia, que é construir um edifício que se aguenta durante 800 anos, arde e continua de pé, é algo absolutamente... Sim, nós vamos ter a oportunidade também de poder falar sobre a importância que a construção das catedrais e das igrejas teve também para o próprio trabalho científico, no sentido em que muitas vezes eram edifícios que envolviam, como dizias, Gonçalo, não só um conjunto de saberes científicos, mas também por vezes eram edifícios que eram úteis até para certo tipo de observações e de medições. Portanto, a igreja como um instrumento de trabalho científico é um conceito que hoje em dia em história da ciência se conversa e se discute. No fundo, o resumo é um pouco isto, é trazer para quem nos ouve debate académico contemporâneo e não ficarmos apenas presos nem numa narrativa século XIX de que houve conflito, porque é realmente uma narrativa datada de mais de 100 anos. Em história da ciência já ninguém fala em conflito entre a Igreja Católica e ciência, isso é 100 anos antiga essa visão. Mas também por vezes nós quando vamos aos meios de comunicação, aos canais de televisão, ao vídeo on demand e outro tipo de comentários, o que nós encontramos muitas vezes é um regurgitar de ideias muito velhas, não é? Eu estou-me a recordar que quando eu era mais novo era o Carl Sagan na sua série Cosmos, que era uma série estupenda, mas sempre que o Carl Sagan se punha a falar de história da Idade Média, ele pintava o retrato mais negro que se pode imaginar acerca da Idade Média. E hoje em dia se continua com o Neil deGrasse Tyson a fazer a segunda série do Cosmos. Eu acho que ainda está pior do que o Carl Sagan. E realmente quem pautar a sua opinião sobre a história da ciência por este tipo de comentários e por este tipo de opiniões, que têm 100 anos de idade, são velhas e estão ultrapassadas academicamente, vai ficar sempre com uma ideia preconceituosa e errada acerca da história da ciência. Isso seria uma tristeza muito grande. E temos mesmo que pegar na filosofia, porque nós queremos evitar esse extremo, mas também queremos evitar o extremo oposto, que é o de aceitar as ideias, as coisas que a fé nos propõe sem pensar. Sem motivo, não é? Claro, uma perspectiva fideísta em que aceitamos e não pensamos no assunto e pronto, é assim e acabou. Não é assim. Mesmo as coisas que a Igreja declara como dogma para nos confortar, para podermos ter a certeza que aquilo é assim, mas a Igreja declara como dogma quando já se sabe, quando passou por todo um processo que garante que aquele dogma é verdadeiro, não é? Antes existe uma estrutura por trás e depois, para confirmar, é declarado dogma e não o contrário, não é? Sim, e até se pode dizer, Gonçalo, e podemos até um dia talvez falar um pouco sobre isso, que até é muito possível que uma das várias explicações para os problemas contemporâneos da Igreja Católica, uma das várias causas poderá ser que a razão recuou, a obediência cega ganhou destaque, não é? E a razão recuou, e isso normalmente nunca dá bom resultado, não é? Ou seja, a Igreja Católica não defende uma obediência cega, defende sim uma fé com dogmas, nos quais os dogmas são dogmas porque são verdadeiros e não o contrário. Os dogmas são decretados como dogmas porque são verdadeiros e não é o contrário. Não é transformar uma falsidade em verdade de forma artificial, não é isso que é o dogma. E se calhar a Igreja, uma das razões que levam à atual dificuldade em que ela se encontra a vários níveis, passa um pouco porque nas últimas décadas se perdeu esta tradição de bem pensar. E quando isso acontece, outro tipo de tradições menos saudáveis aparecem, como a obediência cega ou jogos de poder, e acho que nós podemos todos crescer muito, mesmo aqueles que nos ouvem e que no final do dia não se vão converter ao catolicismo. Acho que podemos todos crescer bastante se pensarmos em conjunto. Ou seja, também o desafio que fica aqui para quem nos ouve, este podcast não é só para católicos, antes pelo contrário, é para todas as pessoas de boa vontade que nos ouvem e que querem pensar connosco. Eu queria ficar aqui este desafio. O objetivo é partilhar convosco o fruto dos nossos
os nossos raciocínios, as nossas discussões, as nossas leituras e poder também receber os vossos comentários e podemos aproveitar destes vários métodos que hoje em dia estão ao nosso dispor para comunicarmos uns com os outros, para pensarmos juntos. E termino, se calhar ficamos por aqui. Termino só a propósito disso com uma frase que eu não sei exatamente de quem é, mas já a vi citada em vários sítios e é algo deste estilo que não existem nos Estados Unidos. Não existe uma dezena de pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas existem milhões de pessoas que odeiam aquilo que acham que é a Igreja Católica. Que é a Igreja Católica. Portanto, há aqui de facto um problema de comunicação. Sim, muito grande eu e tu, Gonçalo, também detestamos aquilo que as pessoas acham que é a Igreja Católica. Exato. Então, o problema é precisamente esse, é que muitas vezes aquilo que as pessoas acham que a Igreja não é. Não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Mas, pronto, ficamos por aqui. Já... Para a introdução já vai longa. Sim, a nossa conversa já vai longa. A introdução já vai longa. Não se esqueçam de acompanhar os próximos episódios e subscrever. Sim, nós vamos disponibilizá-los em várias plataformas. Sim. Vamos arranjar a forma fácil de poderem acompanhar os nossos episódios. E temos aqui, pelo menos... uns bons meses já de temas planeados e pelo meio estamos também a intercalar com comentários sobre filmes, exato, comentários sobre livros, outro tipo de peças musicais, outro tipo de temas também não será. Iremos no fundo fazer o nosso programa um pouco ao sabor também do que achamos que queremos partilhar convosco. Exato. Bem, e ficamos por aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado, Bernardo, por este bom dia. Bocadinho. Para quem nos está a ouvir. Conforme a hora, não é? Conforme a hora que nos estão a ouvir. E até ao próximo episódio. Exato. Até à próxima. Adeus, Gonçalo. Obrigado, Bernardo. E foi assim, esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio do Café, Ciência e Fé. Estamos a começar este podcast e ficamos felizes por receber o vosso feedback, dúvidas e opiniões. Se Deus quiser, este foi o primeiro de muitos episódios e, para não perderem nenhum, não se esqueçam de pôr gosto e subscrever. Além disso, se tiverem amigos, familiares ou colegas que possam gostar deste tipo de conteúdos, não hesitem em partilhar. Tudo isto contribui para ajudar a divulgar o podcast. Por hoje ficamos por aqui. Fiquem bem e até à próxima.